Olá, uma ótima noite para você. O Palavra Cruzada de hoje recebe um dos responsáveis pela melhor cerveja do mundo. É isso mesmo, e o título não é subjetivo não, é título conquistado. A Cervejaria Mineira levou o ouro e a prata na Copa do Mundo da Cerveja. Está conosco o José Felipe, que é da Vals Cervejas Especiais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Todo mundo quer saber aqui a primeira pergunta, essa história, expectativa, programa cheio de expectativas, grandes apreciadores. Tem segredo a ser a melhor cerveja do mundo? Bom, eu creio que tenha vários segredos, então não é um segredo só. E o segredo principal é o amor e o carinho pela produção. Então a gente já começa com dois segredos básicos que eles têm que nascer com você. São talentos que eles são herdados de família, então o carinho e o amor por aquilo que você faz, eles são essenciais. Isso aí dá pra fazer em todas as áreas, não só pra cerveja, mas nós vamos descobrir os segredos, viu? Não sai daí a Palavra Cruzada, está no ar. Você já percebeu, né? A gente forma aqui uma roda de jornalistas e hoje, olha, eu vou dizer pra vocês, são especialistas e mulheres, gente. Aqui eu e o José Felipe somos minoria na nossa bancada hoje, porque nós recebemos a Romina Farc, que é aqui, jornalista da Rede Minas, editora aqui da casa. Nós convidamos também a Fabiana Regui, que é da Web Rádio Pão e Cerveja. Está conosco também a jornalista Suelen Tobler, que é do blog Cidade dos Bares. É Belo Horizonte, né, Suelen? Cidade dos Bares. É aqui, é com título também comprovado. O programa a gente quer discutir um pouquinho desse mercado gigante, para chamar você para participar, é claro, só que a nossa interação, você já está acompanhando, você sabe, é por meio das redes sociais. O programa é gravado, não vou ler aqui o seu comentário, mas eu gostaria muito de recebê-lo, para que a gente possa trocar umas figurinhas aqui, e desde já eu já peço os nossos convidados para ir lá no Face, depois responder, o pessoal te pedir uma fórmula mágica, e você dá uma pensada direitinho. Então, a gente está contando essa história, partindo para um segmento que tem crescido muito. A gente tem até jornalistas especializados. Dá para marcar um momento que a gente percebe assim, quanto o mercado de cervejas especiais ganhou, que a cerveja é uma paixão, é uma bebida muito consumida, tá aí os bilhões de litros para mostrar, mas quando que ela ganhou esse toque de sofisticação? Você consegue pontuar isso? Bom, a gente consegue colocar que a partir de 2010 novas cervejarias começaram a desenvolver novos líquidos. Então, até esse momento, muitas cervejarias já faziam um chopp convencional, um chopp do mesmo padrão, tá? E de repente, muitas pessoas começaram a entender novos mercados, assim como já existe na Europa, nos Estados Unidos, e produzir cervejas diferentes. Então, eu acredito que 2010 seja o ano marco para que essas cervejarias tenham despontado com novas receitas. Eu gostaria de te perguntar, Zé, em relação... Os Estados Unidos, por exemplo, viveram isso na década de 80, e isso muito por mão de sociedade civil. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Você acha que no Brasil, esse momento que você marca de 2010 tem mais a ver com os produtores do que com os consumidores, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra décadas anteriores? Eu classifico que foi um pouco diferente, sim, tá? A gente coloca esse marco que a sociedade, as pessoas estão entrando de fato, né, nesse mercado cervejeiro agora, 2014, 2015, onde as pessoas estão fazendo cerveja em casa. Cada dia cresce o número de homebrews, que são as pessoas que fazem cerveja em casa, mas o nosso movimento, ele começou de outra forma. Foram as cervejarias que já existiam, as micro cervejarias que já existiam fazendo uma cerveja, um chopp pilsen, claro, e assim eles faziam o trabalho e de repente eles falaram assim, olha, existe um novo mercado que produz cerveja assim, assim, assado. E é claro que esse movimento ele se torna muito mais acelerado a partir do momento que as pessoas entram nessa onda, a partir do momento que seu vizinho de porta começa a fazer cerveja em casa. Você fala assim, olha, eu fabrico na minha indústria, o cara fabrica na casa dele. Tem alguma coisa aí, tem um meio do caminho que está fazendo com que a gente encontre. Então, você começa a trocar a ideia de cerveja com o seu vizinho de porta, sendo que você produz numa indústria, ele produz em casa, e o passo seguinte é ele começar a fazer a própria indústria, assim como aconteceu com o marido da Romina aqui também. E a gente tem algumas pessoas que já começam assim e de repente se profissionalizam no meio cervejeiro. Você não começou em casa, né? Você já começou na indústria. Eu tive a sorte de começar bem jovem, né? Ajudando o negócio dos meus pais, e acabei me apaixonando desde sempre.
a cervejaria existe desde que eu tinha meus 13 anos, então foi um trabalho que eu cresci lá dentro, aprendendo sobre cerveja, e meu pai sempre foi muito rígido, ele falava, não, só pode beber depois. A gente falava assim, pô, pai, mas não tem nada a ver, eu tenho alguns amigos, etc. E sempre foi um consumo muito responsável dentro da minha própria casa. As pessoas falavam assim, não, meu filho, só depois dos 18 anos, você tem uma cervejaria, você mexe com cerveja, mas não pode. E essa é uma ideologia que acaba enquadrando no que a cerveja, do modo que a gente vende, prega, que é beba menos, beba melhor. Agora, esse movimento que começou dessa forma, com micro cervejarias, em Minas ele ganhou uma proporção muito grande, né? A gente sabe que Minas Gerais está despontando como um polo cervejeiro. A que se atribui essa especificidade de Minas, dessa região, Itabirito, Moeda, Nova Lima, Belo Horizonte e algumas outras em Uberaba, e Fabiana sabe melhor do que o Juiz de Fora. Juiz de Fora é a entrada da cerveja em Minas, em né? Minas, 1853. Exatamente. Eu acho muito legal a gente analisar isso. Minas tem um DNA gastronômico. Sim. A cerveja, ela é mais um elemento gastronômico. Então, nós já temos essa predisposição do DNA mineiro a ter a culinária mineira bem desenvolvida, com pratos típicos da região. E eu acredito que no mundo das cervejas, a gente veio se entendendo muito bem dessa forma para falar, pô, nós somos já um estado que valoriza muito essa cultura do consumo local. E assim a gente começou a desenvolver um trabalho também na cerveja dessa forma, criando micropolos de produção, assim como no Vale do Aço, na região de Juiz de Fora, na região de Nova Lima, e a gente vai fazendo com que as pessoas entendam que a localização da cerveja, ela diz muito sobre às vezes o perfil com que nós queremos mostrar daquele líquido. Tem algumas cervejarias que elas sempre incentivam, não, o consumo local, vamos consumir localmente e fazer com que isso aconteça de uma forma bem homogênea, onde todas as pessoas possam experimentar variados tipos de cerveja e escolher por aquele estilo que gosta, assim como a pessoa fala assim, não, eu prefiro a feijoada do bar do fulano de tal. É assim que a gente enxerga a cerveja, uma questão de gosto. Isso. E muito específico, né? E muito diferente, por exemplo, desse mercado que as pessoas estão acostumadas do supermercado comum, seu telespectador, que são especificidades, né? Você está explicando que tem esse toque que até a gente até brinca que tem que conhecer, tem que ligar para a Fabiana, pedir a Romina uma dica, porque não é um negócio que... A grande verdade é que o mundo das cervejas, ele até então, ele era subentendido, tá? As pessoas não conheciam de uma forma um pouco mais ampla o que o mundo da cerveja tinha a oferecer. E eu diria que hoje as pessoas estão conhecendo e elas estão tendo as opções de escolha. Então ela, a partir do momento que ela conhece as opções, ela pode falar, eu desejo esse produto hoje, eu desejo aquele. A gente gosta de enfatizar que não existe um produto em si melhor do que o outro, mas existem preferências que se adequam àquele momento que você está querendo degustar. Né? Eu acho que é um conceito, não é? Existe a cerveja para você tomar em grande quantidade, para você sair, como aqui em Minas as pessoas falam, vamos sair para beber todas, não tem isso? E tem as cervejas para você degustar, para você ter uma experiência gastronômica, que é esse nicho onde a gente atua, né, de cerveja artesanal, que é a cerveja ligada à gastronomia. A cerveja é um elemento gastronômico. Eu acho muito, Romina, inclusive, que é por isso que Minas Gerais se destaca tanto. A gente tem um apreço muito grande. A nossa culinária, a gastronomia mineira nos distingue. E as cervejas mineiras fazem parte desse perfil de gastronomia mineira. É como se a gente tivesse essa raiz e que ela combinasse. Essa raiz ela já era do nosso DNA. A gente só está seguindo a trilha. Isso. Você fez uma viagem pelo mundo e visitou diversas cervejarias recentemente, divulgou nas redes sociais que você estava fazendo uma pesquisa de mercado e depois divulgou que vai fazer uma cerveja em parceria com a Goose Island. Isso. Queria saber o que você trouxe nessa bagagem, o que você vai trazer de novo aqui para BH e para o Brasil, para essa evolução cervejeira que você está planejando. É muito legal falar isso. Viagem cervejeira, sabe, Suelen? Todo mundo fala assim, pô, o cara foi para beber, foi para encher a cara. E quando, na verdade, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, entender
o que as pessoas estão buscando, não só através da cerveja, igual a gente já citou, através da culinária, harmonização. E dentre essas idas em algumas cervejarias, a gente pôde firmar uma parceria com a Goose Island, que é uma cervejaria bem tradicional em Chicago. Ela também faz parte do Grupo Ambev e é uma cervejaria que ela tem muitos fãs espalhados pelo mundo inteiro, principalmente por um estilo de cerveja que ela inventou, ou melhor, que ela deixou famoso, que é uma Imperial Stout que fica maturada em barricas de bourbon, que foram maturados com bourbon. Então a gente tem estilos novos que eles vão sempre crescendo, aparecendo, e a nossa expectativa é sempre identificar, antes que esses produtos passem a ser a crista da onda, e poder fazer com que eles aconteçam num tempo mínimo de mercado. Fazer experiências malucas, colocando ingredientes novos nas cervejas e tentando reutilizar técnicas antigas, a fim de que a gente possa mostrar novas ideologias cervejeiras, tanto em métodos de produção, em sabores, em aromas, para o consumidor. O foco final é o consumidor provar a cerveja e falar assim: eu gosto, eu não gosto, eu vou continuar consumindo, eu não vou consumindo. E a verdade vai sempre estar dentro do copo de cerveja, independente da marca que te vender aquilo ou das pessoas que te falarem beba esse líquido ou não. Você que tem que decidir. Você acredita que essas experimentações, tipo essa que você está falando da Goose Island, seja o caminho para que a gente tenha em breve, um breve relativo, a gente tenha essa escola brasileira que todo mundo nos cobra? Existe a escola brasileira de fazer cerveja e a gente acaba respondendo que não, que a gente ainda copia muito, não é? Mas o que falta para a gente ter essa escola? Fabi, você pega principalmente os Estados Unidos, eles estão 30, 40 anos à frente do que nós estamos falando de produção de cerveja, e apenas entre 6 a 10 anos atrás eles começaram com essa história de escola americana. Então é um longo caminho, levou-se em média 20, quase 30 anos para que se criasse uma ideologia e se achasse um norte, um caminho para falar assim: nós temos uma escola cervejeira. Eu acho que o brasileiro que está produzindo cerveja, ele tem que se preocupar menos em criar uma escola, ele tem que preocupar em aprender cada dia mais. A gente tem que aprender fazer cerveja boa, aprender a fazer muita cerveja boa, errar bastante, para depois, quem sabe, isso é uma coisa que eu acredito que seja natural, da gente poder falar assim: nós desenvolvemos um estilo e vamos passar à frente o que nós sabemos. Eu estou numa fase de aprendizado desde os meus 13 anos. O aprendizado é contínuo. Eu ouvi uma frase no meu aprendizado, andando nas minhas andanças lá com o Sérgio, eu ouvi uma frase que eu não vou me esquecer. Alguém que tinha viajado, a pessoa eu esqueci, viu, gente, mas eu me lembro da frase perfeitamente. Alguém que tinha viajado para a Bélgica e disse: na Bélgica, na Alemanha, enfim, nos países de uma tradição bem mais antiga, as cervejarias são como padarias. Tem na esquina, cada um faz a sua e cada um come o pão que gosta e cada um bebe a cerveja que mais gosta. E é isso que as pessoas estavam pensando em disseminar aqui pelo Brasil. Uma, pela nossa lei seca, que cada vez as pessoas se voltam mais para a comida do barzinho, para o boteco de perto de casa, para tentar uma vida melhor, um bem-estar social próximo da sua casa, para evitar o deslocamento. Isso. E tal. E cervejarias que pontuem ou que apareçam em pontos assim, elas contribuem para isso. Pegando também, esse gancho da esquina da Romina, a pergunta que não quer calar: agora que você tem essa parceria com a Boêmia, a gente vai encontrar Vals no boteco da esquina? Olha, é uma pergunta que eu vivo me fazendo também, porque o que essa parceria ela nos traz de benefícios são assim, centenas. E a gente tem sim um projeto que pode ser com que nossa cerveja ela cresça, mas tem que ser um crescimento saudável. Então, a partir do momento que a gente falou assim: vamos juntar, é um casamento, né? Vamos juntar as trouxas, Vals e Boêmia, vamos andar de mão dada, vamos começar um relacionamento. A gente fala: o que tem do melhor dos dois mundos? O que a Boêmia faz que eles são muito bons? O que a Vals faz que eles são muito bons? Vamos casar e vamos ver o que vai dar pra frente. Então, a gente está numa fase de fazer menos promessas e ter mais ações. Então as ações elas começam no dia a dia, a gente já está integrando a equipe, fazendo com que as pessoas discutam os projetos juntos
E eu espero sim poder encontrar Vals em mais lugares. Eu também. Coloque em pauta essa esquina aí. Eu não diria em cada esquina, porque eu acho que é tão legal a gente experimentar cervejas diferentes dos amigos, claro, dos outros produtores. Então, não é uma sensação, ninguém precisa ficar achando, ninguém aqui quer dominar o mercado, porque isso é impossível. E mesmo porque nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a cerveja ela é democrática, ela é feita para várias situações e tem várias cervejas e cervejarias que estão aptas a cumprir com aquilo. Eu adoro falar, Suelen, que a melhor cerveja é a cerveja do meu amigo, que eu posso beber naquele momento. Então, a cerveja ela tem que ser uma escolha de momento, adequando ao local onde você está. Se você está num dia muito quente, você não vai conseguir beber uma Russian Imperial Stout, que é uma cerveja mais forte, mais alcoólica, mais viscosa. Então você quer beber uma Light Lager, uma cerveja mais simples de ser bebida, mais fácil. Você não precisa harmonizar com aquela comida XYZ se você está num ambiente que não convém com aquilo. Então é uma adequação, e eu espero que mais e mais cervejas possam estar presentes em várias esquinas e não necessariamente somente a minha cerveja. Deixa eu aproveitar que a gente está dando um cenário, assim, eu queria trazer alguns dados. São dados do ramo de cervejaria como um todo no Brasil. Esse é o macro, é o aberto. Aí depois a gente vai fechando, porque eu gostaria de fazer didaticamente, aproveitar a presença de vocês especialistas aqui e introduzir algumas coisas que vocês estão falando. Honestamente, eu sei que alguns meus telespectadores pegaram um papelzinho. Na hora que você falou, então, essa aqui você vai... O cara... Eu quero, mas ele não entendeu. Nós vamos explicar isso aqui para cada um. Vamos pegar essas telas aqui, vamos falar do mercado como um todo. O Brasil é o terceiro mercado consumidor, 13 bilhões de litros, a gente só perde para a China, mas também com aquele tamanho é difícil competir, né? Estados Unidos, e logo depois somos nós. Agora vamos falar de números, a gente falando da economia, movimenta 55 bilhões e é um crescimento de 2009 para cá de 60%. Mercado de trabalho, isso representa aí 2% de PIB, e tem um número aqui interessante sobre empregos. E aí a gente vai começar a diminuir esse foco para poder achar esse aspecto onde que a gente está falando. Mas em termos de cadeia em geral, quase 3 milhões de postos de trabalho, é muita coisa. E tem aí a questão do movimento, 21 bilhões só em tributo, porque a gente sabe que o imposto é alto para... Isso tudo, você falou, pô, mas faturou 55, 21 em tributo, é mais ou menos por aí. Agora me chamou a atenção essa questão dos 12 mil fornecedores de bens e serviços. Isso é o macro. Nós estamos falando desse mercado como um todo, das indústrias e tal, o que mais vende. Agora, partindo para esse mercado específico que a gente está falando agora, que são cervejas especiais, que até o telespectador pode estar pensando, assim, mas esse moço tem uma indústria, é cerveja que eu acho no boteco da esquina. Aí vamos começar agora a explicar direitinho. Vamos lá, eu vou dar um norte para as pessoas entenderem esse nicho de cervejas que está crescendo. Agora eu vou pedir para interromper, olha que maldade, a gente tem que fazer um intervalo. Tá. No norte, é bom que o pessoal espera. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho.